Olá, meu nome é Rafael Nogueira, sou aluno de Ciências Médicas de mestrado. Meu trabalho é a caracterização de eventos adversos a medicamentos em pacientes adultos internados em UTI, estudo retrospectivo utilizando a ferramenta Global Trigger Tool, orientado pela professora doutora Patrícia Moriel. O contexto do meu trabalho envolve farmacovigilância e a definição utilizada é da OMS, que se trata de uma ciência que avalia a identificação, compreensão e prevenção de eventos adversos ou qualquer problema relacionado ao uso de medicamento e evento adverso como qualquer agravamento no processo de utilização adequada, inadequada ou pela falta de acesso de medicamentos. Os métodos utilizados em farmacovigilância nesse trabalho foi o método intensivo, utilizando rastreadores. E o local de estudo foi uma UTI, que é a unidade complexa de cuidado, devido aos dispositivos de monitorização, procedimentos invasivos e maior uso de medicamentos, principalmente de uso parenteral, e o que pode causar maior incidência e gravidade de eventos adversos quando comparado aos outros setores de um hospital. O objetivo geral foi estimar a prevalência de eventos em pacientes adultos internados nessa UTI, desse hospital terciário, utilizando a ferramenta Global Trigger Tool e caracterizar os pacientes de acordo com sexo, idade e tempo de internação. Isso tudo foi feito no Hospital Estadual de Sumaré, que é um hospital terciário do SUS. O estudo descritivo e retrospectivo de análise de prontuários físicos e eletrônicos, prescrições médicas, resultados de exames dos pacientes internados em 2020 na UTI adulto desse hospital, aprovado pelo Comitê de Ética. Critério de inclusão ambos os sexos, ter pelo menos um medicamento prescrito, estar internado na instituição há mais de 24 horas, e exclusão, dados incompletos em prontuários e prontuários de pacientes que estavam em outros setores internados. A ferramenta foi adaptada do Global Trigger Tool, utilizamos de acordo com a realidade do hospital, então alguns rastreadores foram mantidos, como por exemplo os que estão destacados, que envolve fatores de coagulação, tempos de coagulograma, exames laboratoriais e antídotos. Alguns foram inseridos como antihistamínicos, corticoides, protamina e outros exames laboratoriais, tudo de acordo com a rotina do hospital. Então, a gente avaliou 135 prontuários, do total de 276 admissões, e os dados foram avaliados sexo, idade, tempo de internação e presença de rastreadores. Os rastreadores foram um total de 28, dividido em 3 módulos, e os resultados foram dados por rastreador por 100 prontuário, evento adverso a medicamento por 100 prontuários e valor preditivo positivo, que é um valor que vai determinar a eficiência do rastreador. Então, dos 135 prontuários avaliados, todos os nossos eventos adversos encontrados foram reações adversas a medicamentos, chamadas de RAM. Então, tivemos 53 prontuários com pelo menos uma RAM descrita. Encontramos um total de 85 RAMs, sendo 65 destas encontradas por rastreadores já definidos, que foi os que a gente utilizou, que dá um total de 76% das RAMs. Os pacientes, a maioria eram homens, 74 deles eram homens, a idade 61 anos, mais ou menos 15, e um tempo de internação médio de 13 dias, mais ou menos 11, com desvio padrão. O rastreador por 100 prontuários é quantas vezes esse rastreador apareceu, a cada 100 prontuários. Os que mais apareceram foram sonolência e hipotensão, hiponatremia e hiperpotassemia. Os pacientes internados em UTI, a gente sabe que eles estão submetidos a condições não fisiológicas e geralmente utilizando sedação. Então, sonolência e hipotensão e esses dois distúrbios eletrolíticos são comuns de aparecer. Então, foram os que mais apareceram, como esperado. Evento adverso a medicamento a cada 100 prontuários foi o total de evento que o rastreador conseguiu identificar. Então, os rastreadores que mais conseguiu identificar a cada 100 prontuários foram interrupção abrupta e glicemia abaixo de 50. Como o paciente está submetido a essas condições não fisiológicas, a glicemia pode variar bastante de acordo com o uso de insulina. E o médico, sempre que encontra algum problema, ele vai suspender o medicamento e relatar em prontuário o porquê da interrupção. E os rastreadores mais eficientes aqui foram o TTPA, acima de 50, o rastro cutâneo, protamina e hidroxizine, que toda vez que esses rastreadores apareceram, estavam relacionados a um evento adverso. Então, eles tiveram o maior valor de VPP, então foram os mais eficientes na detecção. Então, o uso da ferramenta possibilitou a identificação de um número bem maior comparado com um número de notificação do mesmo período na instituição, que na época foram 5 notificações e todas de natureza de rastro cutâneo. Os resultados mostram a capacidade do GTT em identificar eventos de diversas naturezas, não só as relacionadas à pele. E a aplicação desse método pode contribuir de forma efetiva para otimizar as ações de farmacovigilância no hospital.
Aqui são como diz o artigo, e aqui são as referências. Obrigado.